Eu estava com Elliot por pouco mais de 4 anos. Os primeiros anos foram incríveis. Fomos morar juntos depois de 18 meses. Meus pais não ficaram muito contentes, mas, ei, estamos no século XXI. Tínhamos o mesmo gosto para tudo. Maratonávamos as mesmas séries, adorávamos experimentar restaurantes locais e podíamos conversar por horas. Ele me surpreendia com coisas aleatórias, como um cafezinho me esperando na mesa de cabeceira quando eu acordava, me mandando vídeos do TikTok que o faziam lembrar de mim durante o expediente. Coisas normais de casal que me faziam sentir que finalmente tinha encontrado a pessoa certa. Sabe quando ele me pediu em casamento no nosso 3º aniversário? Eu fiquei super animada. Um momento tranquilo no lago onde tivemos nosso primeiro encontro. O anel não era enorme, o que era ótimo, mas era perfeito. Postei a foto obrigatória do anel no Instagram, liguei para minha mãe chorando e imediatamente comecei a planejar nosso casamento. Para o verão seguinte, mas algo mudou cerca de 6 meses depois do nosso noivado. No início, foi sutil. Pequenos comentários sobre minha aparência que não eram exatamente elogios. Ele começou a dizer coisas como: aquele vestido ficaria melhor se eu estivesse mais em forma, ou, talvez eu devesse experimentar um penteado diferente, algo mais sofisticado. Eu ria, mas esses comentários começaram a ficar mais frequentes e, depois, se expandiram para além da minha aparência. Ele começou a mencionar que eu deveria ser mais ambiciosa e questionava coisas que eu dizia na frente dele. Meus amigos me faziam sentir burra quando eu não sabia algo que ele achava óbvio. Ele até começou a fazer comentários sobre minha família ser muito simples e como eu precisava me aprimorar se quisesse ser esposa dele. Gostaria de poder dizer que me defendi imediatamente, mas não o fiz. Em vez disso, comecei a acreditar nele, mudei meu cabelo, comprei roupas novas, comecei a trabalhar mais horas e até fiz cursos online porque ele dizia que eu precisava ser mais culta. Olhando para trás, é constrangedor o quanto tentei mudar por ele, mas quando você ama alguém. Às vezes, você só percebe o quão tóxicas as coisas se tornaram quando já está afundando nelas. O ponto de ruptura aconteceu 3 meses antes do nosso casamento. Estávamos discutindo os detalhes finais quando ele fez um comentário sobre o meu vestido, que ele não tinha visto. Sou tradicional nesse sentido. Ele disse que a mãe dele estava preocupada que eu escolhesse algo convencional em vez de algo elegante. Quando perguntei o que isso significava, ele simplesmente explodiu. Começou um discurso furioso sobre como ele estava se conformando com pouco e começando a perceber que eu não era material para esposa para alguém como ele. Disse que a família dele tinha preocupações sobre eu ser capaz de representá-lo adequadamente em círculos sociais, então vieram as palavras que jamais esquecerei. Ele olhou-me diretamente nos olhos e disse que eu não era digna de ser sua esposa e que achava que poderia encontrar alguém melhor. Fiquei ali sentada, completamente atônita. 4 anos juntos e era isso que ele pensava de mim? Que eu não era digna? Quem é que diz uma coisa dessas para alguém que supostamente ama? Eu não chorei, não gritei, apenas ri. Não foi intencional, simplesmente brotou de algum lugar profundo dentro de mim. O absurdo de tudo aquilo me atingiu de uma vez. Esse homem, a quem eu vinha me esforçando tanto para agradar há meses, estava me dizendo que eu não era boa o suficiente, quando na verdade ele não era digno de mim. Meu riso, obviamente, não foi a reação que ele esperava. Ele pareceu confuso, depois irritado, exigindo saber o que era tão engraçado. Eu apenas balancei a cabeça e disse a ele que ele estava certo, que não deveríamos nos casar, mas não porque eu não fosse digna, e sim porque eu merecia alguém melhor do que aquele que me fazia sentir que eu nunca era suficiente. Peguei minha bolsa, saí do nosso apartamento e fui direto para a casa da minha melhor amiga, Mônica. As lágrimas vieram mais tarde naquela noite. 4 anos é muito tempo para investir em alguém, e perceber que acabou me atingiu em cheio, mas por baixo da tristeza havia uma estranha sensação de alívio, como se eu estivesse carregando uma mochila pesada e alguém finalmente a tivesse tirado das minhas costas. Elliot ligou e mandou mensagens constantemente nos dias seguintes. Primeiro, bravo, me chamando de dramática e dizendo que eu estava exagerando. Depois, se desculpando, dizendo que não tinha falado por mal e que estava apenas estressado com o casamento. Por fim, condescendente novamente,
dizendo que eu estava cometendo um grande erro e que me arrependo de ter me afastado dele. Fiquei com a Mônica por 2 semanas enquanto decidia o que fazer. Cancelar o casamento foi um pesadelo. Um conselho: seguro de casamento vale cada centavo. Mas meus amigos foram incríveis, me ajudaram a entrar em contato com os fornecedores, devolver os presentes e dar a notícia aos convidados. Meus pais também me apoiaram, embora eu percebesse que minha mãe estava preocupada com o que as pessoas pensariam. Fofocas de cidade pequena são cruéis. A parte mais difícil foi voltar para buscar minhas coisas. Fui de propósito quando sabia que ele estaria no trabalho, mas ele apareceu no meio do caminho. Enquanto arrumava as malas, ele alternava entre me implorar para reconsiderar e me dizer friamente que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Ele chegou a dizer: boa sorte encontrando outra pessoa na sua idade, como se 29 anos fosse uma idade avançada. O que mais me impressionou foi como ele parecia mais preocupado com as aparências do que em me perder. Ele ficava dizendo coisas como: todo mundo vai falar disso, e minha família já contou para todo mundo sobre o casamento. Em nenhum momento ele disse que me amava ou que sentiria minha falta. Foi aí que eu tive certeza de que estava fazendo a escolha certa. Aluguei um pequeno apartamento do outro lado da cidade e me dediquei a transformá-lo no meu próprio espaço. Era a primeira vez que morava completamente sozinha e, honestamente, foi libertador. Eu podia decorar como quisesse, assistir aos programas que gostasse sem comentários e simplesmente existir sem ser julgada. O primeiro mês foi difícil. Eu acordava com vontade de procurá-lo ou pensava em algo que queria lhe dizer, antes de me lembrar de que não estávamos mais juntos. Mas, aos poucos, comecei a redescobrir partes de mim que haviam se perdido em nosso relacionamento. Retomei hobbies que antes me interessavam. Abandonei-os porque os achava infantis. Retomei o contato com amigos de quem me afastei porque ele não se dava bem com eles. Cerca de 6 semanas após o término, fiquei sabendo por amigos em comum que Elliot estava dizendo para as pessoas que eu tinha tido algum tipo de colapso nervoso e que era por isso que eu tinha terminado tudo. Clássico Elliot, reescrevendo a história para proteger o próprio ego. Considere esclarecer as coisas, mas percebi que não importava o que as pessoas pensassem, as pessoas que importavam sabiam a verdade. O que mais me surpreendeu foi a quantidade de mensagens. Recebi mensagens de amigos perguntando como eu estava e oferecendo apoio. Várias pessoas me confidenciaram que tinham notado como Elliot falava comigo e estavam preocupadas. Uma prima dele até me procurou para dizer que estava orgulhosa de mim por ter ido embora. Essa validação me ajudou nos dias em que eu duvidava da minha decisão. Durante todo esse período, as mensagens de Elliot se tornaram menos frequentes, mas mais manipuladoras. Ele mandava coisas como: acabei de ver que seu filme favorito está passando no cinema, ou, lembra daquele restaurante que a gente sempre quis experimentar? Finalmente fomos lá hoje. Nunca. O pedido de desculpas foi apenas uma espécie de migalhas de pão estranhas, como se ele estivesse tentando me lembrar do que eu estava perdendo. Não respondi a nenhuma delas. Já se passaram 3 meses desde aquela noite e posso dizer honestamente que estou melhor do que esperava. Meu apartamento parece um lar, meu desempenho no trabalho melhorou e descobri que sou ambiciosa quando não me dizem que meu trabalho não é bom o suficiente. Até comecei a sair com outras pessoas, nada sério, apenas encontros para tomar café e me lembrar de que existem homens decentes por aí. Ainda tenho momentos em que sinto falta do que tínhamos. 4 anos é muito tempo e nem tudo é o que importa. Foi ruim, mas aí me lembro da cara dele quando me disse que eu não era digna, e sei que fiz a escolha certa. Então, é aqui que estou agora, solteira aos 29 anos, recomeçando e, surpreendentemente, bem com isso. Não sei o que vem a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo estou animada para descobrir. Primeira atualização. Olá, Reddit. Já se passaram uns 8 meses desde a minha postagem original e nossa, tanta coisa aconteceu que senti que precisava atualizar vocês. Primeiro, obrigada por todos os comentários de apoio. Li cada um deles, mesmo que não tenha conseguido responder a todos. Ele realmente me ajudou durante um período muito difícil, então por onde começar? Acho que vou começar com o Elliot.
Cerca de um mês depois do meu último post, fiquei sabendo por amigos em comum que ele estava saindo com outra pessoa. O nome dela é Daisy e, aparentemente, ela é tudo o que eu não sou. Vem de família rica, tem um emprego chique na cidade, viaja cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho e, segundo a Mônica, que os encontrou, se veste como se tivesse saído de uma revista. Inicialmente, essa notícia me atingiu mais forte do que eu queria admitir, mesmo sabendo que ele não era o certo para mim. Há algo único. É doloroso ver como alguém pode te substituir tão rápido depois de 4 anos juntos. Tive um pequeno revés quando soube do término. Passei um fim de semana me lamentando, olhando fotos antigas e pensando se talvez eu devesse ter me esforçado mais para ser o que ele queria. Mas aí me lembrei do motivo do nosso término. Aquele comentário, "Você não é digna", que mostrou exatamente o que ele pensava de mim. Nenhuma mudança em mim mesma deveria ser sobre me tornar digna do amor de outra pessoa. Ou te amam por quem você é, ou te amam. Não te mereço, isso é algo que minha terapeuta me ajudou a perceber. Sim, comecei a terapia depois do término e tem sido incrível. Enfim, me forcei a sair do meu apartamento naquela segunda-feira e encontrei a Mônica para jantar. Ela mencionou que o irmão dela ia fazer uma festa de aniversário naquele fim de semana e praticamente implorou para que eu fosse. Depois de alguma persuasão e talvez 1 ou 2 taças de vinho, risos, concordei em ir e lá conheci o Wyatt. Ele é o melhor amigo do irmão da Mônica da faculdade e estava na cidade para o aniversário. Passamos a maior parte da noite conversando, primeiro em grupo, e depois, de repente, nos vimos sentados no balanço da varanda, tendo uma conversa profunda sobre tudo, desde nossos podcasts favoritos até nossos maiores medos. Não havia pressão, nem flerte constrangedor, apenas uma conexão fácil que eu talvez nunca tivesse sentido antes. Sinceramente, eu não estava procurando entrar em outro relacionamento. Estava curtindo minha independência e ainda superando o término com o Elliot, mas o Wyatt e eu trocamos números e ele mandou uma mensagem no dia seguinte perguntando se eu queria. Para tomar um café antes de voltar para casa, ele mora a uns 40 minutos de distância, na cidade vizinha, aquele café virou almoço, que virou caminhada no parque, que virou jantar. Passamos o dia inteiro juntos e foi tudo tão fácil. Ele fazia perguntas inteligentes e realmente ouvia minhas respostas. Falava da família dele com uma paixão genuína e em nenhum momento comentou sobre minha aparência, meu trabalho ou meu potencial. Ele parecia interessado em quem eu realmente sou, não em quem eu poderia ser. Começamos a namorar à distância. Ele podia ligar a 40 minutos de distância, RSRS. Ele vinha à minha cidade em alguns fins de semana e eu ia à dele em outros. Tivemos nossos momentos constrangedores no início do relacionamento, como quando o aspirador robô dele ficou preso embaixo do sofá no nosso terceiro encontro e começou a fazer um barulho ensurdecedor bem na hora em que estávamos tendo uma conversa séria, ou quando tentei cozinhar para ele e o detector de fumaça disparou 3 vezes. Mas esses momentos acabaram virando piadas em vez de fontes de tensão. Uns 3 meses depois de começarmos a namorar, eu encontrei o Wyatt, Elliot e Daisy no Target. Eu estava temendo esse momento, imaginando que sentiria ciúmes ou inadequação, mas quando os vi, aconteceu a coisa mais estranha. Não senti nada, nem ciúmes, nem raiva, nem mesmo constrangimento, apenas um reconhecimento calmo de que aquela parte da minha vida havia acabado. Trocamos alguns olhares rápidos e notei que Elliot parecia surpreso com o quão à vontade eu parecia. Daisy foi educada, mas claramente desconfortável. Toda a interação durou talvez 30 segundos, mas pareceu uma grande vitória pessoal. Mais tarde naquela semana, recebi minha primeira mensagem de texto. Elliot, depois de meses, foi bom te ver. Você está ótimo. Adoraria conversar mais um pouco como amigos. Mostrei a foto para o Wyatt, que apenas ergueu as sobrancelhas e perguntou o que eu queria fazer a respeito, sem me dizer como responder, sem ficar com ciúmes, apenas apoiando qualquer decisão que eu tomasse. Optei por não responder ao Elliot. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Quanto ao Wyatt e a mim, as coisas progrediram naturalmente, mas não muito lentamente. Depois de 6 meses de namoro,
ele sugeriu que eu fosse morar com ele, já que eu passava a maior parte da semana na casa dele. De qualquer forma, a casa dele é antiga, mas tem. Ele tinha tanta personalidade e estava reformando o apartamento sozinho, cômodo por cômodo. A ideia de sair do meu pequeno apartamento era assustadora. Tinha sido meu refúgio depois do término, mas também parecia certo. Morar juntos foi uma adaptação, não é sempre? Tínhamos que descobrir onde minhas coisas iriam ficar em uma casa que já estava totalmente mobiliada. Tínhamos ideias diferentes sobre temperatura. Eu sempre sinto frio, ele sempre sente calor. Ele deixa os sapatos no meio do corredor, eu deixo as portas dos armários abertas depois de pegar alguma coisa, mas em vez de. Essas diferenças, que causavam atritos como acontecia com Elliot, parecem se equilibrar graças à Mônica, que continua sendo uma excelente fonte de informações sobre nossa vida em cidade pequena. Ouvi dizer que Elliot e Daisy estavam ficando sérios. Aparentemente, ele a levou para conhecer os pais dele, algo que só fizemos quase 2 anos depois de começarmos a namorar. Fiquei surpresa com o quanto isso me incomodou pouco. Na verdade, senti um pouco de pena da Daisy, imaginando se ela estava passando pelas mesmas críticas sutis que corroeram minha autoestima. Cerca de 1 mês depois de me mudar para a casa do Wyatt, as mensagens do Elliot começaram de novo. Nada inapropriado, exatamente, só perguntando como eu estava, que tinha me mudado, e perguntando se estava tudo bem. Eu me lembro daquela banda que vimos juntos, eles vão voltar para a cidade. A cada mensagem, eu ou não respondia ou mantinha minhas respostas breves e neutras. Não contei para o Wyatt sobre todas as mensagens porque pareciam insignificantes, mas também não as escondi. Então chegou o dia em que o Elliot ligou em vez de mandar mensagem. Eu estava cozinhando o jantar com o Wyatt quando meu telefone tocou e vi que era ele. Mostrei a tela para o Wyatt e, sentindo-me repentinamente ansiosa, ele disse: "Você pode atender se quiser", me dando espaço para tomar minha própria decisão. Recusei a ligação, mas Elliot deixou um recado na caixa postal perguntando se poderíamos nos encontrar, pois ele tinha algumas coisas que queria dizer pessoalmente. Depois de conversar com o Wyatt, decidi responder a Elliot por mensagem, dizendo que estava feliz no meu relacionamento atual e que não achava que nos encontraríamos seria uma boa ideia. Ele respondeu rapidamente: "Entendo. Só queria me desculpar adequadamente por como as coisas terminaram." Disse coisas que não queria dizer, mas fui muito breve. Tarde demais, mas pelo menos foi alguma coisa. Agradeci o pedido de desculpas e deixei por isso mesmo. A vida seguiu em frente. Wyatt e eu nos estabelecemos numa rotina que nunca pareceu forçada. Exploramos novos restaurantes, fizemos viagens de fim de semana, tivemos noites de jogos com amigos, conversamos sobre planos para o futuro casualmente, sem pressão, apenas possibilidades. E então, 6 meses depois que me mudei, Wyatt me pediu em casamento. Não foi um gesto grandioso. Estávamos fazendo um piquenique no lago, não o mesmo em que Elliot me pediu em casamento, felizmente. Ele simplesmente disse que não conseguia imaginar a vida sem mim. O anel era perfeito, uma safira vintage que pertencera à avó dele. Eu chorei, ri e disse sim sem hesitar. Naquela noite, enquanto comemorávamos com champanhe na varanda, meu celular vibrou com uma mensagem do Elliot. "Soube do seu noivado, não sabia que era tão sério assim. Espero que você não esteja se precipitando em nada de que vá se arrepender." Mostrei a mensagem para o Wyatt, que apenas balançou a cabeça e disse: "Algumas pessoas nunca mudam, né?" Decidimos que a melhor resposta era não responder e bloqueei o número do Elliot naquela noite. Seja lá qual for o joguinho estranho que ele estava fazendo. Depois de jogar, eu já não aguentava mais participar. No dia seguinte, compartilhamos a notícia no Facebook, porque só é oficial quando é oficial no Facebook, né? RSRS. A demonstração de carinho de amigos e familiares foi avassaladora, no melhor sentido possível. Entre os comentários, um da Mônica me fez rir, de "indigna" para "digna do melhor homem que conheço em menos de 1 ano." Isso sim é uma evolução. Eu provavelmente deveria ter ficado constrangida por ela ter mencionado meu término publicamente, mas, sinceramente, pareceu um resumo perfeito da minha trajetória.
Marcamos a data do nosso casamento para daqui a 6 meses, nada extravagante, apenas uma pequena cerimônia com as pessoas mais importantes para nós. Isso será no mês que vem e eu só sinto empolgação, nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida, apenas a certeza de que estou exatamente onde deveria estar. Ah, e a cereja do bolo. Por aí, em cidades pequenas, juro que nada fica em segredo, ouvi dizer que Daisy terminou com Elliot semana passada. Aparentemente, ela reencontrou um antigo amor e percebeu que tinha se acomodado com Elliot. A ironia não me escapa. Então, essa é a minha atualização, de me dizerem que eu não era digna a encontrar alguém que me faz sentir valorizada todos os dias. Às vezes, os piores finais levam aos melhores começos, né? Atualizarei novamente depois do casamento, se vocês estiverem interessados. Obrigada novamente por todo o apoio na minha publicação original. Isso realmente me ajudou a superar um dos períodos mais difíceis da minha vida. Segunda atualização. Planejava postar novamente, mas os últimos acontecimentos são tão surpreendentes que preciso compartilhar. Então, onde eu parei? Bem, Wyatt e eu estávamos noivos e tínhamos marcado a data do casamento. O planejamento do casamento foi tão diferente desta vez. Com Elliot, tudo girava em torno de impressionar a família e os amigos dele. Com Wyatt, nos concentramos apenas no que nos faria felizes. Uma cerimônia pequena, com amigos próximos e familiares, nada extravagante, mas tudo significativo. Sem discussões sobre se os guardanapos eram do tom certo de azul ou se meu vestido era sofisticado o suficiente. GH ainda não consegue acreditar. Acho que aguentei isso uns 2 meses antes do nosso casamento. A Mônica soltou a maior bomba. Lembram da Daisy, a namorada perfeita do Elliot, que era tudo o que eu não era? Pois bem, aparentemente ela estava passando um tempo com o irmão da Mônica, o Barry, enquanto ia trabalhar na cidade. Eles começaram como companheiros de trem, depois amigos de café e, por fim, algo mais. Ela terminou com o Elliot de repente e ele ficou arrasado. Gostaria de poder dizer que senti pena dele, mas o karma chega para todos nós, eventualmente, RSRS. Mônica, ele estava contando para todos que quisessem ouvir que Daisy o havia pego de surpresa e que ele não merecia esse tipo de tratamento. Soa familiar? Nas semanas que antecederam o casamento, comecei a receber mais mensagens do Elliot. Eu havia bloqueado o número dele depois do meu noivado, mas ele começou a me mandar mensagens no Instagram. No começo, eram coisas casuais, me parabenizando pelo noivado e perguntando como estavam os preparativos para o casamento. Ignorei a maioria, mas ocasionalmente enviava respostas breves e educadas. Depois, as mensagens ficaram mais pessoais. Tenho pensado muito em nós ultimamente e agora percebo que cometi um grande erro. Mostrei tudo para o Wyatt e ele apenas balançou a cabeça negativamente. Na semana anterior ao nosso casamento, as mensagens aumentaram. Podemos conversar só para encerrar o assunto. Gostaria de me desculpar pessoalmente por como te tratei. Tem certeza de que está tomando a decisão certa? Essa última me impressionou. A audácia desse homem em questionar minha decisão, sendo que foi ele quem disse que eu não era digna de ser sua esposa, me fez parar de responder completamente. Nosso casamento foi perfeito em todas as imperfeições que tornam algo real. Choveu de manhã, supostamente para dar sorte. Meu véu ficou preso num roseiral durante as fotos e o sobrinho do Wyatt anunciou que precisava fazer xixi bem no meio dos nossos votos, mas nada disso importava. Estávamos rodeados de pessoas que realmente nos amavam por quem somos, não por quem elas queriam que fôssemos. E sim, o Elliot tentou me ligar 3 vezes durante o casamento. Minha madrinha, Mônica, claro, estava com meu celular e simplesmente o silenciou. Quando ela me contou depois, nós duas rimos. Imagina achar que sua ex atenderia a sua ligação no próprio casamento? No dia da nossa lua de mel, passamos numa pequena cidade litorânea a cerca de 4 horas de distância, num Airbnb aconchegante com vista para o mar. Passamos os dias explorando as lojas locais, comendo frutos do mar em excesso e simplesmente curtindo a companhia um do outro, sem o estresse do casamento. Foi o período mais relaxado que me senti em anos. Quando chegamos em casa, eu tinha 17, isso mesmo, 177 ligações perdidas do Elliot,
além de uma série de mensagens no Instagram que começavam com "preciso falar com você" e progrediam para "por favor, não me ignore" e, finalmente, cometi um grande erro ao te deixar ir. Mostrei a mensagem para o Wyatt, que pareceu bastante preocupado. Mais do que ciumento, você quer que eu fale com ele? Ele se ofereceu. Talvez ele finalmente entendesse a mensagem. Hesitei, mas depois assenti. A oportunidade surgiu mais cedo do que o esperado. Estávamos desempacotando as malas da nossa lua de mel quando meu telefone tocou. Elliot novamente. Sem hesitar, Wyatt atendeu e respondeu alegremente. Alô, é o telefone da Ruby. Houve uma longa pausa, então Elliot perguntou se Ruby estava disponível. Wyatt respondeu com a maior calma possível. Ela está um pouco ocupada desempacotando as malas da nossa lua de mel agora. Este é o marido dela, Wyatt. Posso ajudar em alguma coisa? Silêncio do outro lado da linha. O barulho ensurdecedor do final da ligação fez com que Elliot finalmente gaguejasse algo sobre querer nos parabenizar. Wyatt agradeceu educadamente, dizendo que apreciávamos a lembrança, mas que Ruby já havia seguido em frente e preferia não manter contato. Ele não foi rude nem agressivo, apenas calmo, direto e firme. Depois que desligou, eu o encarei, perplexa. Sem drama, sem ciúme, sem insegurança, apenas estabelecendo um limite saudável. É isso que um verdadeiro parceiro faz. Elliot não ligou mais desde que enviou a última mensagem. Agora eu entendo. Me desculpe por tudo. Você merece ser feliz. Parecia a página final de um capítulo que eu tentava fechar há muito tempo. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu no último ano e meio, é estranho pensar em como fiquei devastada quando Elliot me disse que eu não era digna de ser sua esposa. Na época, senti como se meu mundo estivesse acabando. Agora percebo que, na verdade, estava apenas começando. Não estou compartilhando esta atualização para me gabar ou buscar validação, embora seus comentários de apoio em minhas postagens anteriores tenham me ajudado a superar momentos realmente difíceis. Compartilho isso porque quero que qualquer pessoa passando por algo semelhante saiba que, às vezes, os piores momentos da sua vida podem te levar exatamente para onde você deveria estar. Wyatt e eu estamos conversando sobre comprar uma casa, um lugar para construirmos nossa vida juntos, um lugar que esteja a poucas horas do início, sem fantasmas de relacionamentos passados. Então, é aí que estou agora, felizmente casada aos 30, começando um capítulo totalmente novo e finalmente entendendo o que significa ser verdadeiramente valorizada por alguém. Talvez eu poste mais uma atualização mais para frente, mas por enquanto, a vida é bom, melhor que bom, exatamente como deveria ser. Obrigado por lerem, Reddit. Seu apoio significou mais do que vocês imaginam. Última atualização. Olá, Reddit. Faz quase um ano desde minha última atualização e eu realmente pensei que tinha terminado de postar sobre essa saga, mas a vida tem um jeito engraçado de nos dar um desfecho quando menos esperamos, e eu simplesmente precisava compartilhar este capítulo final com vocês. Então, Wyatt e eu estamos casados há 15 meses. Depois de meses de busca, finalmente encontramos nossa primeira casa juntos há cerca de 4 meses. Uma casa térrea com 3 quartos. Casa construída nos anos 90 com algumas escolhas interessantes de papel de parede e uma cozinha que precisava desesperadamente de uma reforma, mas tem um quintal grande para o nosso futuro cachorro. Ainda estamos indecisos entre um Golden Retriever ou um vira-lata resgatado, e ele será nosso. Ser dono de uma casa tem sido uma aventura e tanto até agora. No dia seguinte à mudança, a lava-louças resolveu inundar o chão da cozinha. 2 semanas depois, descobrimos que uma família de esquilos estava morando no sótão. E nem me fale da pia do banheiro que faz barulho de água borbulhando aleatoriamente no meio da noite. Sinceramente, lidar juntos com esses pequenos desastres tem sido estranhamente divertido. Wyatt e eu formamos uma boa equipe. Ele é melhor nos trabalhos pesados e eu em organizar o caos. Depois de nos instalarmos quase completamente, decidimos dar uma festa de boas-vindas à casa nova. Era só um encontro casual numa tarde de sábado com uns 20 amigos e familiares.
Passei dias limpando cada canto, arrumando bandejas de petiscos e garantindo que nossa nova casa estivesse apresentável, apesar da pintura inacabada no corredor. A festa estava ótima. Mônica trouxe seu famoso molho de frango búfalo. Os irmãos Wyatt ajudaram a montar os novos móveis do pátio e todos estavam circulando confortavelmente entre a sala de estar e o quintal. Eu estava na cozinha reabastecendo o gelo quando Mônica entrou com uma expressão estranha no rosto. Ela me disse que Elliot estava lá fora. Sim, aquele Elliot, meu ex, que não havia sido convidado para a nossa festa de inauguração. Aparentemente, ele apareceu sem avisar, carregando uma garrafa de vinho e com uma aparência um pouco desarrumada. Mônica o interceptou na entrada da garagem e estava tentando descobrir como me contar sem causar um escândalo. Minha primeira reação foi de irritação. Era o nosso dia na nossa nova casa, e o fato de ele achar que podia simplesmente aparecer depois de tudo. Mas aí respirei fundo e percebi que nem estava nervosa em vê-lo. Aquele nó no estômago que costumava aparecer sempre que eu pensava em encontrá-lo tinha sumido completamente. Pedi para a Mônica deixá-lo entrar. Parecia mais fácil do que criar um drama mandando-o embora, e fui procurar o Wyatt, que estava mostrando ao pai o sistema de armazenamento da garagem que ele tinha. Quando expliquei a situação, Wyatt apenas ergueu as sobrancelhas e perguntou o que eu queria fazer. Sem ciúmes, sem frescuras de territorialidade, apenas apoio. Já mencionei o quanto eu amo esse homem. Decidimos cumprimentar Elliot juntos, mantendo a civilidade, mas sem sermos excessivamente amigáveis. Quando saímos, ele estava parado sem jeito perto da mesa de petiscos, parecendo deslocado. Claramente, ele havia bebido um pouco antes de chegar, não estava bêbado a ponto de desmaiar, mas definitivamente mais solto. Ele me entregou a garrafa de vinho, que ironicamente era exatamente o mesmo tipo de casa que ele costumava criticar por eu comprar, porque não era sofisticada o suficiente. A conversa começou de forma dolorosamente educada. Ele elogiou a casa, fez perguntas de praxe sobre a vizinhança, mencionou o tempo, tudo isso enquanto lançava olhares estranhos para Wyatt. Eu podia sentir a tensão aumentando, mas continuei a conversa, apresentando-o às pessoas como um velho amigo, o que pareceu generoso, mais simples do que o ex-noivo que me disse que eu não era digna dele. As coisas mudaram quando um dos primos de Wyatt, inocentemente, Elliot, mencionou o quão felizes Wyatt e eu parecíamos e o quão perfeitos éramos um para o outro. Ele murmurou algo que soou suspeitosamente como, ela não estaria aqui sem mim. Quando pedi que repetisse, ele começou um discurso bizarro sobre como me preparou para Wyatt, como suas críticas me motivaram a melhorar e como eu deveria ser grata pelo nosso término, pois me levou aonde estou agora. Fiquei tão atônita que não consegui responder imediatamente, mas Wyatt calmamente interveio. Sem qualquer tom de confronto machista, ele simplesmente disse que, embora estivesse grato por eu estar em sua vida, meu crescimento pessoal não tinha nada a ver com ser humilhado por outra pessoa. Acrescentou que preferíamos nos concentrar em celebrar nossa nova casa hoje e que talvez aquele não fosse o melhor momento para essa conversa. Elliot não entendeu a indireta. Em vez disso, virou-se para mim e perguntou se eu já havia pensado no que poderia ter sido se ele não tivesse me deixado ir. Palavras dele, não minhas, como se ele não estivesse me dizendo que eu não era digna, do jeito que ele disse, como se estivesse me fazendo um favor. Ao considerar-me aceitar de volta, ele me transportou instantaneamente de volta àquela noite em que partiu meu coração e meu espírito num só golpe. Eu lhe disse, com a maior delicadeza e firmeza que pude, que nunca penso no que poderia ter sido porque estou ocupada demais sendo grata pelo que é. Que terminar foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para nós dois, e que ser digno não é algo que outra pessoa decide por você, é algo que você descobre em si mesmo. A expressão em seu rosto era complexa, surpresa, confusão, talvez até um lampejo de arrependimento. Por um instante, pensei que ele pudesse realmente entender o que eu estava dizendo, mas então ele olhou em volta para nossos amigos, nossa casa, nossa vida, e algo mudou em sua expressão. Ele murmurou algo sobre como eu havia mudado, como se isso fosse algo ruim, e que eu não costumava ser tão fria. Antes que eu pudesse responder, Mônica interveio no momento perfeito.
Ela mencionou que havia encontrado Daisy e Bar no fim de semana passado na feira de produtores locais. Aparentemente, eles estão esperando o primeiro filho para o verão e acabaram de comprar uma casa do outro lado da cidade. Ela nos mostrou uma foto. Ela estava ao telefone e eles pareciam genuinamente felizes. Observar o rosto de Elliot enquanto ele processava essa informação era como ver alguém resolver um problema de matemática difícil. Ele parecia genuinamente chocado que Daisy tivesse seguido em frente tão completamente. Quando Mônica mencionou casualmente que Daisy havia lhe dito que o relacionamento com Elliot tinha sido uma experiência de aprendizado, pensei, ai. Em vez disso, ele virou a bebida, murmurou algo sobre ter outro compromisso e foi em direção à porta. Wyatt, sempre um cavalheiro, o acompanhou até a saída. Fiquei para trás com Mônica, ambas tentando evitar contato visual até que ele fosse embora, para não cair na gargalhada quando Wyatt voltasse. Ele apenas balançou a cabeça e disse que Elliot o havia convidado para uma conversa franca, e se eu era sempre tão teimosa. Wyatt disse que preferia o termo autoconfiante, e sugeriu que Elliot pegasse um Uber para casa, já que claramente havia bebido. A festa continuou sem mais drama, embora eu tenha notado alguns olhares curiosos e definitivamente ouvido algumas conversas sussurradas. Coisas da vida em cidade pequena. Provavelmente vai ser fofoca local por pelo menos 3 semanas, RSRS. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do Elliot. Desculpe por ontem, não queria causar um escândalo. Espero que você esteja feliz. Simples, um pouco ambíguo, mas provavelmente o mais perto que chegarei de um desfecho vindo dele. Não respondi. Algumas conversas é melhor deixar encerradas. Então é isso. A vida no Reddit não é perfeita, claro. Nosso telhado precisa ser trocado mais cedo do que pensávamos. Brigamos sobre quem vai levar o lixo para fora. Às vezes, ainda luto contra os ecos da insegurança. Elliot plantou, mas através de tudo isso aprendi que o valor próprio não é algo que se conquista mudando a si mesmo para agradar a alguém. É algo que se reconhece quando finalmente se está com pessoas que nunca questionavam isso. Para mais historias, siga o canal.